Então, hoje, a gente vai falar da seção... Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente vai falar da seção 11.11 do livro do Stuart. Bom dia, Gabriel. Aula 8 do dia 7, né? Hoje. Vou colocar aqui vermelho. Então, do dia 7. Todo mundo conseguindo ver aí e ouvir bem? Todo mundo conseguindo ver e ouvir bem aí, gente? Minha tela? A Valdomiro, Oi. Desce o negocinho no Ok. chat. Ah, tá, desculpa. Ele ficou travado aqui mesmo. Bom dia. O horário vai ser a prova 2. Tá. Sim, desculpa. Eu fiquei aqui, vocês responderam aí, e o chat ficou realmente travado aqui. Obrigado, Ariane. Então, tá todo mundo conseguindo ver. Eu vi os sims agora, né? Então, aplicações do polinômio de Taylor. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, no final dessa aula, um exemplo interessante, onde a gente vai comparar essa mecânica newtoniana aqui, utilizando a questão da energia cinética, né? Lá que Newton mostrou que a energia cinética era metade da massa vezes velocidade ao quadrado. E depois a gente tem a mecânica, a mecânica não, a teoria de Einstein, em que ele atualiza isso aqui, mas aí a gente vai fazer uma comparação para saber, para velocidades pequenas, o quanto Newton estaria errado em escrever a energia cinética, né, dessa maneira. Então, a gente começa a aula de hoje falando das aproximações de funções por polinômio. Na aula passada, a gente já viu um pouco a respeito disso. A gente aproximou, definiu o que seria o polinômio de Taylor de grau n, para aproximar a função. Aqui, isso aqui, esse defrac aqui, na verdade, faltou uma barra aqui no LaTeX para poder fazer a fração. Isso aqui é a derivada enésima aplicada em A dividido por n fatorial. Faltou a barra aqui do defrac aqui, por isso que ele escreveu esse termo aqui de forma errada, mas esse termo aqui era para ter saído isso aqui, beleza? Então, a função f, dada por uma série de Taylor, a gente viu na aula passada, que era os coeficientes quando são escritos dessa maneira, ou seja, os CNs, dependendo da função e das suas derivadas, quando você escrevia o CN dessa maneira, a gente falava que isso aqui era uma expansão em série de Taylor. E o caso particular, quando A é zero, a gente chamou de Maclaurin. Então, se você pega até o N, tá vendo? Até o N, aqui eu troquei a letra, o I variando de 0 até N, ou seja, foi até o N, tá vendo? Parou. Então, o que acontece? Isso aqui é um polinômio de grau N e isso aproxima a função. Só que ele aproxima, aqui tem um exemplo, tá vendo? Esse exemplo 3.6 aqui era o exemplo da função exponencial, que a gente viu na aula passada. Aqui eu tenho um polinômio de Taylor de grau 1, tá vendo? Uma reta, ou seja, eu peguei só os dois primeiros termos. Aqui eu tenho o polinômio de Taylor para exponencial de grau 2, ante x ao quadrado, e aqui eu tenho o polinômio de Taylor de grau 3, beleza? Eu peguei até o o n igual a, deixa eu ver, 0, 1, 2, 3, o n igual a 3. Então, observe que aqui na vizinhança da origem, que é o que me interessa, porque isso aqui é uma série de Maclaurin, né, que é o caso centrado na origem, a gente viu que esse exemplo aqui era exatamente a série x elevado a n dividido por n fatorial. Então, quando você pegou isso aqui como sendo, essa aqui era f de x, que era exponencial, dada dessa maneira. Quando você pegou aqui, por exemplo, n igual a 0, escreveu esse n igual a 1, porque n igual a 0 vai dar uma reta, né? Se pegar, por exemplo, t0, o que seria o t0 de x? Seria simplesmente 1. Bom dia, Luana. Seria uma reta aqui, ó. Ela só ia coincidir com a exponencial no ponto. As outras, a partir... É uma reta constante, né? A partir das outras, por exemplo, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, a gente já tem uma aproximação melhor, tá vendo?
Então, que eu quero com isso? É o que está falando aqui, tá vendo? Quando você compara numericamente, ó, olha a tabela aqui, ó, o que aconteceu? Isso aqui que você pegou um número próximo da origem, tá vendo? 0,2. E aqui você pegou um número mais afastado da origem. Ou seja, você tinha o gráfico da exponencial aqui. 0,2 é um número muito próximo do zero. Já 3 é um número afastado, né? Da origem. Então, quando você pegou, por exemplo, o polinômio de grau 2, que é a parábola, olha o que acontece. Quando você calculou a imagem utilizando a exponencial, o valor real da exponencial é esse aqui, ó, utilizando o T2. Utilizando o T2, não, utilizando a exponencial. Quando você utiliza a parábola, ó, pra você ver o que acontece. 1,22. Já tem duas casas aqui, ó, que já são iguais, tá vendo? Agora, quando você calcula o 3 pela exponencial, quando você faz a conta e ao cubo, dá esse número aqui, ó. Esse número aqui é quem? E elevado a 0,2, o valor real aqui embaixo. Aqui você olha o que? As imagens utilizando o polinômio. Tá vendo que aqui 8,5 está muito longe do 20? Por quê? Porque esse número aqui está longe da origem. Porque só aproxima na vizinhança da origem. Ó, quando você pega o de grau 4, ó, já vem para 4 casas depois da vírgula, até o 14, tá vendo? E o 3 melhora um pouco, mas ainda está longe do 20. Qual que é o objetivo aqui? O objetivo é falar para vocês que as aproximações, elas funcionam muito bem quando você pega valores próximos. Nesse caso aqui, a série é centrada na origem, ok? É como se fosse x menos 0 elevado a n dividido por n fatorial. Ela está centrada na origem, é Maclaurin, né? Então, quando você pega números próximos da origem, a aproximação funciona muito bem. Quando você pega números próximos da origem, se pegasse o menos 3, por exemplo, e comparasse com a imagem dos polinômios, vocês iam ver que o resultado não seria tão satisfatório. Ficou claro, gente, a questão de como a aproximação funciona? A questão tem que estar próximo da origem? Sim. Então, ótimo. Sim. Tá. Então, quanto mais longe x está da origem, então mais lentamente esse polinômio vai o quê? Vai convergir para a exponencial. Agora a pergunta a gente vai fazer uma reflexão um pouquinho mais profunda aqui, né? Ou seja, se eu pego um polinômio de grau n, logicamente eu estou deixando de considerar infinitos termos. A partir do n mais 1 até infinito, tem infinitos termos. A pergunta temos que fazer a seguinte pergunta: quão boa é essa aproximação? Quão grande devemos deixar n para obter uma determinada precisão? Então, para resolver essas perguntas, a gente vai utilizar o quê? O resto. O que é o resto? O resto é o pessoal que a gente deixou de somar. O f seria todo mundo, né? Ou seja, de 0 a infinito. Então, supõe que eu dividisse em 2 pedaços. Eu dividi esse primeiro pedaço aqui, que eu estou chamando de Tn, e esse pedaço aqui que eu estou chamando de Rn. Esse pessoal aqui, o início, ele soma até os n primeiros termos, e esse pessoal aqui, eles pegam de n mais 1 e vai até infinito. Então, eu dividi a f nessas duas parcelas aqui, ó. Então, logicamente, se a f é dessa maneira, então se eu isolar, por exemplo, esse camarada, esse aqui, ó, esse aqui vai passar para cá subtraindo, né? Então, por isso ficou f de x menos o tn, tá vendo? Isolei o Rn. Tá. Agora, como é que eu vou saber o tamanho desse resto? A primeira possibilidade é se você tiver um computador, você consegue desenhar o gráfico dessa função. Né? F de x original que você tem, menos o polinômio de grau 1, de grau 2, de grau 3, de grau 4, depende do valor do n que você pegar. Então, você consegue fazer essa conta. A segunda possibilidade, se você não tiver um computador para desenhar, se essa série que determina f for uma série alternada, nós podemos utilizar o fato que a gente viu que para a série alternada é isso aqui, né? É menor ou igual do que o Bn mais 1, o primeiro termo negligenciado. A gente pode utilizar essa estimativa aqui para o resto.
E se não for alternada para todos os casos, que é o último, digamos, o carro-chefe da seção aqui, ó, a gente pode utilizar essa desigualdade de Taylor que a gente viu na aula passada. Essa desigualdade de Taylor, a gente viu que o resto pode ser sempre majorado como essa expressão, onde esse m aqui é o quem limita a derivada de ordem n mais 1, ok? Que multiplica x menos a elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 fatorial, onde esse x menos a é menor ou igual do que um d, ou seja, alguém que está perto aqui, né, do a, ou seja, a menos d e a mais d, onde esse d aqui é um número pequeno, aqui na vizinhança do a, que é o raio considerado aqui. Ok? Então, vamos fazer um exemplo aqui para a gente ver como é que isso funciona. Pegamos a função raiz cúbica de x, pediu para aproximar para um polinômio de Taylor de grau 2, ou seja, uma parábola, na vizinhança do 8. Na vizinhança do 8. Depois, encontrar a precisão dessa aproximação quando o x, ó, eu estou fazendo na vizinhança do 8, então eu estou pegando o raio igual a 1. Ou seja, aquele D que apareceu lá, aqui, ó, esse D que eu coloquei para vocês aqui, ó. Nesse caso aqui, ele vale 1. Beleza? Porque aqui eu fiquei com o módulo de x menos 8 menor do que 1. O que significa isso? Significa que o x está entre 7 e 9. Tranquilo, gente? Sim. Sim. Tá. Então vamos escrever o polinômio de grau 2. Então, o polinômio de Taylor de grau 2, o i vai do 0 até o 2, beleza? Então, a fórmula é essa aqui, tá vendo? Então, primeiro vai ficar com f de 8, porque o f de 8? Porque quando o i é 0, lembra que o que significa isso aqui, ó? Isso aqui é como se fosse a própria função aplicada em a sem derivar nenhuma vez, beleza? A derivada de ordem 0 é como se não derivasse nenhuma vez. X menos 8 elevado a 0 vai dar 1, então vai sobrar o quê? Vai sobrar só o f de 8. O f de 8, você vai fazer a conta aqui, ó, vai colocar 8 no lugar do x, depois a gente vai fazer essa conta. Depois aqui eu tenho a derivada primeira, dividido por 1 fatorial, x menos 8 elevado a 1. E por último, a derivada segunda, aplicada em 8, sobre 2 fatorial, só que 2 fatorial aqui é a mesma coisa de 2, né? Dividido por x, multiplicando x menos 8 ao quadrado. Tá, eu vou precisar desses valores aqui, eu fiz uma tabela para fazer essas contas. Aqui, ó. Por exemplo, se o x for 0, o x for 0 é a função original, tá vendo? Essa função aqui é a raiz cúbica de x. É a mesma coisa de x elevado a 1 terço, tá vendo? Quando você calcula colocando 0, ou seja, vai ser a imagem de 2. Então, calculando 2, raiz cúbica de 8, tá vendo? Quando você coloca o 8 no lugar do x, eu preciso disso aqui para calcular o ponto aqui, ó. Isso aqui é como se fosse a derivada de ordem 0 aplicada em 8 dividido por 0 fatorial, de acordo com a fórmula, não é? Que multiplica x menos 8 elevado a 0. O primeiro termo é isso aqui, para i igual a 0, tá vendo? Então, esse aqui vale 1, esse aqui vale 1, esse aqui é o f de 8, que vale 2. Então, por isso que tem esse 2 aqui, tá vendo? 2 dividido por 0 fatorial dá 2, que é 1, tá vendo? Próximo passo, derivar. Deriva isso aqui, esse 1 terço vai cair, subtrai 1, tá vendo? Dá essa conta aqui, substitui o 8 no lugar do x, dá 1 sobre 12, divide por 1 fatorial, dá 1 sobre 12. Derivo de novo, derivada segunda, esse menos 2 terços vai cair para cá, subtrai 1 de novo, tá vendo? Substitui o 8, vai dar menos 1 sobre 144 e divide por 2 fatorial. Então, dividir isso aqui por 2 fatorial vai aparecer menos 1 sobre 288. Essa derivada terceira aqui eu vou precisar lá em Taylor. Então, por enquanto, eu não vou mexer com isso aqui, que eu vou depois precisar da derivada de ordem n mais 1, não vou? Para usar a aproximação, lá no resto de Taylor. Ó, tá vendo que eu vou precisar disso aqui, ó? Como eu estou pegando o n igual a 2, então eu preciso da derivada terceira. Então, por isso que eu coloquei essa derivada terceira aqui na tabela já. Então, por enquanto, não vamos pegar essa parte aqui, não. Vamos deixar ela aqui quietinha, que a gente vai usar ela depois. Tá claro até aí, gente? Sim, sim. Beleza. Então,
Aqui, ó, escrevi meu polinômio, tá vendo? Quem que é o T2? É exatamente isso aqui, o f de 2, que deu 2, a derivada primeira em 8, tá vendo? 1 sobre 2, 12. Depois a derivada segunda, menos 1 sobre 288, tá vendo os coeficientes? Tá, o que eu fiz aqui no primeiro momento? Pronto, isso aqui é uma parábola. Eu desenhei aqui o gráfico da função f de x, tá vendo? Esse f de x aqui, escrever um pouquinho maior, é a raiz cúbica de x. Essa parábola em vermelho é exatamente o T2 que está aqui, tá vendo? Olha o que acontece aqui no 8. Ó, esse ponto aqui é o ponto 8, 2. Tá vendo que a curva azul e a curva vermelha, elas estão praticamente uma em cima da outra? O que eu fiz? Eu dei um zoom aqui, acho que tem outra figura aqui, ó, que mostra melhor. Ó. Que é o 8, né? É o ponto 8, 2. Esse aqui é o gráfico da vermelha e esse aqui é o gráfico da azul. Tá vendo que é a função raiz cúbica de x. Ó, pra você ver o que acontece na vizinhança do 8. O que me interessa mesmo é que ele pediu é entre 7 e 9, né? Depois eu vou pegar esse pedaço aqui, ó. O 7 está aqui, o 9 está aqui. Então, o que me interessa é esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó, tá vendo que o polinômio de Taylor de grau 2 tem uma aproximação muito boa da função raiz cúbica de x. Agora, observe o seguinte. Se fosse alternada, mas acho que não é, ó, aqui, ó. Por que não é alternada? Esse aqui é positivo. Esse aqui poderia ser negativo? Poderia, não poderia? Bastava você pegasse o x entre 8 e 9. Concorda se eu pegar o x entre 8 e 9? Não. Entre 7 e 8. Se eu pegar o x entre 7 e 8, isso aqui ficaria negativo, não ficaria? O x entre 7 e 8. Opa. Ficava positivo, negativo. Mas se eu pegar aqui, ó, independente se eu pegar o x entre 7 ou 8, ou 8 e 9, como isso aqui está ao quadrado, isso aqui está negativo, isso aqui vai ser negativo. Concorda? Isso aqui não tem jeito, por causa desse sinal de menos aqui, ó. Então ela não é alternada. Agora você fala, e se eu pegar o outro pedaço entre 8 e 9? Se eu pego o x entre 8 e 9, essa parte aqui vai ficar o quê? Vai ficar positivo, não vai? Então ficou positivo, positivo, negativo. A outra possibilidade seria o quê? Positivo, negativo e negativo. Então teria 2 sinal de mais ou 2 sinal de menos. Então ela não é alternada. Porque para ser alternada, vocês lembram, tem que ser mais, menos, ou então o contrário. Então, eu não posso utilizar a estimativa para a série alternada. Então, eu tenho que utilizar o quê? Vou utilizar a desigualdade de Taylor. Para usar a desigualdade de Taylor com n igual a 2, tá vendo? Esse camarada aqui é o n mais 1, lá da fórmula. Esse aqui também é o n mais 1 fatorial. Esse aqui é o n. Ok? A fórmula é assim, ó. M sobre n mais 1 fatorial, x menos 8 elevado a n mais 1. Esse 8 aqui é o a da fórmula, na verdade, né? Então, eu coloquei aqui, e a derivada terceira, por que a derivada terceira? A derivada terceira é essa derivada aqui, ó. Tá vendo? N mais 1. Como n é 2, então aqui fica 3. Por isso que eu precisei derivar lá, né? Aqui, ó. O x é maior do que 7. Por quê? Porque o x está entre 7 e 9. Então, vou pegar essa parte aqui, ó. X maior ou igual que 7. Se eu elevar todo mundo a 8 terços, tá vendo? Levei a 8 terços. Elevei a 8 terços. 8 terços é um número maior do que 1, então vai ficar o quê? Vai ficar maior, vai continuar a desigualdade. O que eu fiz aqui? Inverti. Coloquei 1 sobre ele. Peguei o inverso, tá vendo? Quando eu peguei o inverso, aqui ficou negativo, e a desigualdade inverteu, tá vendo? Inverteu a desigualdade. Então, a derivada terceira, quem que é a derivada terceira? Voltando lá na tabela, ó, a derivada terceira deu 10 sobre 27
x elevado a menos 8 terços. Tá vendo? A derivada terceira. Isso aqui é menor ou igual, 10 sobre 27 eu conservei. No lugar de x elevado a menos 8 terços, tá vendo? X elevado a menos 8 terços, eu troquei por 7 elevado a menos 8 terços, tá vendo? 7 elevado a menos 8 terços. Que é a mesma coisa de 7 elevado a 8, 1 sobre isso aqui, positivo, tá vendo? Isso aqui é a mesma coisa de isso aqui, ó. Passando pelo numerador, inverte o sinal, né? Você faz essa conta, esse vezes esse, dá esse número aqui, ó. Então, esse número aqui que eu vou chamar de M. Ok? Outra coisa, eu preciso... O que é o módulo de x menos 8? Porque vai aparecer x menos 8 aqui na fórmula, tá vendo? É a distância de x até 8. Como o x está entre 7 e 9, então esse número com certeza é menor do que 1. Ok? Então, 1 ao cubo é 1. Então, aqui colocando na fórmula, tá vendo? Esse aqui eu mantive. O m, eu coloquei esse valor aqui, que é o valor do m que eu encontrei. Esse aqui é exatamente o x menos 8 ao cubo, tá vendo? Deu 1. E o 3 fatorial. Então, aqui o resto deu menor do que 0,0004. Aí, para não deixar nenhuma dúvida, o que eu fiz? Eu peguei e fiz o gráfico, tá vendo? Eu peguei a função f de x e subtraí da função t2 de x. Lembra? Esse aqui é o R2. Quando você faz o R2, ó, pra você ver, ó, entre 7 e 9. Tá vendo? Entre 7 e 9. Ó, esse valor aqui, ó, aqui dá mais ou menos 0,0002, tá vendo? Aqui tá entre 20 e 30, tá vendo? Esse aqui é como se, esse 3 aqui é como se fosse um 30 e esse 2 aqui como se fosse um 20. Sei lá, 27. E aqui, ó, aqui deu quanto? Aqui deu menos 0,0020, sei lá, um pouquinho menor aqui, ó, 23. Então, lá falou que é 0,0004, né? Quando, na verdade, quando você faz o erro real, esse aqui é o real, você tá vendo? Fez o gráfico. O erro real, na verdade, é menor ainda do que esse erro encontrado pela desigualdade de Taylor. Porque essa desigualdade de Taylor aqui, ela exagera um pouquinho para cima, né? Para poder não ficar errado. Ou seja, o máximo que você vai estar errando é isso aqui. Quando, na verdade, você poderia diminuir isso aqui um pouquinho ainda, né? Ó, você viu? O valor real, a aproximação é melhor ainda do que o resto de Taylor dá. Ficou claro, gente? Ô, Valdomiro, Oi. para fazer essa análise, sempre tem que fazer o gráfico? Não necessariamente. Esse gráfico aqui do resto não precisa ser feito. O que precisa ser feito é essa conta aqui, ó. Isso aqui você já chegou à conclusão que o resto é menor do que isso. Mas e, por exemplo... Oi? Tá me ouvindo, Ariane? Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir a Ariane ou é só eu aqui? Não estou ouvindo, não, Valdomiro. A net dela deve ter caído. Ah, tá. Mas vocês estão conseguindo me ouvir? Então, tranquilo, né? Deve ser a internet dela, então. Esperar ela voltar. Aqui fica aparecendo 3 pontinhos parados, tá vendo o nome dela? E é como se tivesse desconectado, né? Tá. Então vamos continuar aqui. Quando ela voltar, ela volta a perguntar. E para finalizar aqui, a gente vai fazer uma aplicação na física, que eu tinha falado para vocês, que fala a respeito onde a gente utiliza a desigualdade de Taylor, e aqui também a gente vai utilizar a série binomial que a gente viu na aula passada.
Então, observe, ó, na teoria da relatividade espacial de Einstein, a massa de um objeto se movendo à velocidade v pode ser escrita por essa fórmula aqui, ó, onde esse v aqui é a velocidade da partícula, né, da massa em questão, esse m0 aqui é a massa em repouso, e esse c que aparece aqui é a velocidade da luz. Tá. Então, o que é a energia cinética, né, de um objeto? Vai ser a diferença entre a sua energia, que chamou de energia total, tá vendo? E a sua energia em repouso, né? Lembra daquela famosa fórmula da teoria da relatividade, né? Essa aqui é a diferença da energia total e a energia em repouso. Por quê? Aqui é a massa e aqui é a massa em repouso. É como se a massa, ela sofresse modificação, tá vendo? Quando ela não está em repouso. Então, no próximo exemplo, a gente vai examinar o quão a mecânica newtoniana consegue aproximar dessa teoria da relatividade, né, em termos de energia cinética, numa velocidade praticável no dia a dia. Ele pegou uma velocidade menor do que 100 metros por segundo. 100 metros por segundo é mais ou menos 360 km por hora, né? Multiplica por 3,6. Acho que a linha não voltou, não. Tá. Então, ó, o exemplo é o seguinte. Mostre que quando v for muito pequeno comparado à velocidade da luz, ou seja, essa velocidade aqui for muito pequena comparada a c, essa expressão para a energia cinética coincide com a física clássica de Newton. Bom dia de novo, Ariane. Voltou aí? Entrou com outro login? Entrei que voltou. A internet do computador caiu. Não tá querendo conectar, não. Tá. Qual que era a pergunta que você tinha feito lá? Eu estou aqui no exemplo já da teoria de relatividade, já no início. Você estava falando a respeito do resto aqui, né? Você sempre tem que fazer gráfico. Porque, por exemplo, você fez a análise do gráfico e tava com 8 com limite de 7 a 9. Uhum. Se eu não fizer um gráfico, como que eu analisaria isso? Aqui, ó, pra você ver, ó. O X está entre 7 e 8, tá vendo? O que você precisa Uhum. saber é qual que é a distância do X até o 8. Se o X é um número entre 7 e 8, a distância dele até 8 tem que ser menor do que 1. E como ele está ao cubo, 1 ao cubo é 1, tá vendo? Então, por isso que aqui nessa parte aqui, ó, que é essa parte aqui, ó, eu substituo por 1 ao cubo, tá vendo? Esse m, eu consigo utilizar isso aqui da derivada terceira, eu não preciso fazer gráfico nenhum. Utilizando essa parte aqui, eu consigo escrever essa expressão R2, tá vendo? 0,04, que é o erro. Tá vendo? Eu não preciso fazer a figura. O gráfico é só para eu poder ter uma sensação de que realmente funciona esse 0,04. Quando eu fiz o real gráfico do erro, que é esse aqui, ó, que é a diferença da função pelo polinômio de Newton de grau 2, eu vi que essa diferença aqui, ó, ela é até menor do que a desigualdade de Taylor fala que é. Entendi agora. Ok? Ok, obrigada. Nada. Agora nós estávamos falando de aplicações da física. Então, aqui, ó, eu tenho a fórmula clássica da mecânica newtoniana, que é a metade da massa. Tá vendo que essa aqui tem um m0 porque é como se fosse a velocidade pequena, né? A massa, ela não vai variar, né? Eu não vou utilizar a fórmula para massa. E depois eu pedi para utilizar a desigualdade de Taylor para estimar a diferença entre essas duas expressões, ou seja, essa aqui e essa aqui, né? Que seria da teoria da relatividade, né, a energia total menos a energia em repouso, para poder estimar a diferença entre essas duas expressões quando o módulo da velocidade for uma coisa menor do que 100 metros por segundo, ou seja, 360 km por hora. Então aqui, o que a gente vai fazer? Um monte de manipulação algébrica, né? Se você tiver em pé, senta um pouquinho aí, porque vai vir um bombardeio aqui de manipulação algébrica. Então, ó, pra você ver, essa aqui é a fórmula da energia total lá da energia cinética de acordo com a teoria da relatividade. É a massa não, é a energia total menos a energia em repouso, tá vendo? O que é que eu fiz daqui para cá? Coloquei a expressão para M,
Ok? Esse m aqui, ó. Esse m aqui, ó. Ele vale exatamente isso aqui, ó. M0 dividido pela raiz quadrada. Como tem um c ao quadrado aqui, esse c ao quadrado eu coloquei ele aqui, tá vendo? Esse termo aqui, eu escrevi ele aqui. O que eu fiz? Coloquei o M0 c ao quadrado em evidência. Tá vendo que ele aparece aqui e aparece aqui. Então, coloquei ele em evidência. Então, o que sobrou? Sobrou 1 sobre essa raiz. 1 sobre essa raiz eu já coloquei dessa maneira aqui, tá vendo? Coloquei, isso aqui é como se fosse 1 elevado, essa coisa elevada a meio positivo, né? Então, eu coloquei menos meio para ir para o numerador, menos 1, tá vendo? Porque esse vezes esse, para poder voltar para cá. Ficou claro aí? Ficou, gente? Eu não entendi muito bem, não, Domênico. A manipulação não entendeu, não? Ó, pra você ver, ó. K é igual a mc quadrado menos m0 c quadrado. Eu sei que esse m é dado por o m0, não, o m é dado por m0 dividido pela raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado dividido por c ao quadrado. Aí eu Ah, peguei tá, esse m, coloquei aqui, ó, troquei, beleza? E depois já é coloquei, pré-estabelecido. beleza? Já é pré-estabelecido aqui, ó. Ah, tá, entendi agora. A Entendi. massa de um objeto se mover na velocidade v é dado por essa fórmula, tá vendo? Uhum. Obrigada. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Para não ficar carregando esse trambolho aqui, ó, eu vou chamar ele de x. Tá vendo? Só vou mudar a letra. Então aqui vai ficar o quê? 1 mais x, né? Porque eu chamei inclusive com sinal de menos, tá vendo? Elevado a menos meio. Então isso aqui ficou uma série binomial, tá vendo? A gente viu na aula passada com a série binomial, era da forma assim, né? Elevado a k. Então basta pegar esse k aqui, ó, igual a menos meio. Ok? Observe que isso, a gente viu também que na série binomial, para isso aqui funcionar, o módulo de x também tinha que ser menor do que 1, né? Ou seja, o raio de convergência lá era 1, e o intervalo de convergência lá dependia do valor de k. Poderia ser que entrava o menos 1, poderia ser que entrava o 1, ok? Tinha uma análise lá de acordo com o valor de k. Nesse caso aqui, ó, como k é negativo, nesse caso aqui não entra nem o 1 e nem o menos 1. Era um daqueles casos lá que a gente analisou. Então, observe, e isso aqui é verdade porque se você pega o x dessa maneira, como o v ele é menor do que o c, então com certeza a subtração, a divisão é menor do que 1. Beleza? Então significa que eu posso utilizar isso aqui, ó. Então a série binomial era escrita dessa maneira, tá vendo? 1 mais k sobre 1 fatorial x, depois k multiplica k menos 1 sobre 2 fatorial e tal, né? E assim vai. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar no lugar desse K aqui, eu vou substituir por menos meio. Então, vamos lá. Ó. Vou colocar no lugar desse K aqui, eu vou colocar menos meio. Então, aqui vai aparecer menos meio, beleza? Ó, esse aqui apareceu menos meio. Menos meio, esse aqui veio para cá. Ó, menos meio com menos 1, vocês concordam que dá... Menos meio é como se fosse menos 50 centavos, né? E menos 1 é menos R$1. Então dá menos 1,50, beleza? Menos 3 meios. Tranquilo, gente? Tá. Então, continuando, o próximo termo aqui, ó. Esse aqui é o menos meio. Esse aqui a gente viu que é menos 1,50. E agora piorou a dívida, né? Ou seja, agora subtraiu R$2. R$2 com 50 centavos aqui, menos 2,50 aqui. Tranquilinho? Beleza. Então, vai ficar o quê? 1, reescrevi o 1 aqui, reescrevi o menos meio aqui. Aqui eu faço a conta, esse vezes esse. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vai dar esse camarada aqui. Aqui eu multiplico esse vezes esse vezes esse. Conserva a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, vai dar isso aqui. Ok? Até aí?
Ok, gente? Ok? Só Gabriel que está respondendo. A internet dos outros está travada? Não, né? Judson falou sim. Ariane também. Natália também sim. Rafaela também. Então vamos lá. Agora o que eu vou fazer? No lugar desse X aqui, ó. Kevin também sim. No lugar desse X, eu vou trocar novamente para a minha expressão em menos V ao quadrado sobre C. Ok? Então, quem que é o K? Lembrando quem que é o K, ó. O K é quem? É isso aqui que multiplica isso menos 1. Essa parte aqui é 1 mais x elevado a menos meio, menos 1. Então, voltando lá, ó. Isso aqui que estava lá, isso aqui é a expressão 1 mais x elevado a menos meio, e esse menos 1 aqui é o menos 1 em evidência desse camarada aqui. Lembra lá, né? Observe que esse 1 corta com esse menos 1, colocando o x, ó, tá vendo? Menos v, esse menos aqui com esse menos aqui, ó, esse menos com esse menos aqui vai dar mais, beleza? Vai dar mais. Vai ficar v ao quadrado, o meio, escrevi o meio, tá vendo? Aqui eu escrevi o meio, esse v ao quadrado sobre c ao quadrado, o próximo termo. Vou colocar esse termo aqui no lugar do x ao quadrado. Então, x ao quadrado, o que é x ao quadrado? Esse menos aqui ao quadrado vai ficar mais, v ao quadrado vai ficar v à quarta, c ao quadrado vai ficar c à quarta, o 3 oitavo eu escrevi. O próximo. O próximo eu vou colocar x ao cubo, tá vendo? X ao cubo. Então, se tá ao cubo, vai ter 3 sinal de menos, né? Menos vezes menos vezes menos. Então, o resultado vai dar menos. Com esse menos aqui, ó, vai dar mais. X ao cubo, então v ao quadrado ao cubo, v à sexta. C ao quadrado ao cubo, C à sexta. E assim vai. Tá. Então, daqui eu cortei esse 1 com esse 1 aqui. Então, sobrou o quê? Sobrou esses termos aqui. O que eu vou fazer? A famosa simplificação que os físicos gostam de fazer, né? Ou seja, eu vou considerar só o primeiro termo. Por que que eu vou descartar esse pessoal aqui? Porque esse C aqui, ó, ele é muito, muito grande comparado com esse termo aqui, ó. Aqui está a sexta, tá vendo? Se eu comparo a velocidade da luz, é 3 vezes 10 elevado a 8, né? Ou seja, quando você pega isso aqui, ó, elevado a 8, ó, a quarta potência, aqui vai ficar elevado a 32, né? 4 vezes 8. Ou seja, vai ser um número muito grande aqui no denominador. Então, eu vou considerar só o primeiro termo. Se eu considero só o primeiro termo, o que vai acontecer? Esse c ao quadrado vai cortar com esse c ao quadrado, e o que sobrou? M0, V ao quadrado sobre 2, ou seja, exatamente a nossa fórmula de Newton para a energia cinética, né? Da mecânica newtoniana. Ficou claro, gente? Ficou, sim, sim, claríssimo. Beleza, então. Então, agora, qual que é o problema? Qual que é o próximo passo? O próximo passo é a gente ver o erro calculado. O erro, quando você utiliza essa fórmula aqui, ou seja, eu estou desprezando esses termos aqui, tá vendo? Nesses termos daqui para frente, eu estou desprezando todos, estou considerando só o primeiro termo. Qual que é o erro cometido ao desprezar esses termos todos? Então, essa aqui é a última parte cheia de conta, né? Vamos usar a desigualdade de Taylor para estimar a diferença entre essas expressões quando o módulo de V é menor do que 10, que 100 metros por segundo. Então, observe, eu peguei novamente x dessa maneira, então a minha f de x, que é aquela que é a expressão para cá, lembra a expressão para cá era dada dessa maneira? Tá vendo? É uma expressão que depende de x, esse x aqui depende de v e de c. Então, eu chamei de f de x, porque eu estou trocando esse x aqui por essa expressão aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular, por exemplo, usando o n igual a 1. Se eu uso o n igual a 1, vocês lembram qual que era a fórmula lá, né? O Rn
era menor ou igual do que m que multiplica. Aqui está centrada na origem, porque a binomial é centrada na origem, então é como se fosse x menos zero. Lembra que lá aparecia x menos a elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 fatorial. Essa é a fórmula. O que eu vou fazer? Eu vou adaptar isso aqui. Vou pegar n igual a 1, vou pegar o a igual a zero, porque está centrado na origem, e vou pegar, então vai ficar o quê? Vai ficar o R1 menor ou igual do que m, que multiplica módulo de x elevado ao quadrado, né, porque 1 mais 1, dividido por 2 fatorial. E quem que é esse m? Esse m é quem limita a derivada segunda, concorda? Porque, de acordo com a teoria, é a derivada de ordem n mais 1, que é limitada por esse m. Tá vendo? Então, como n é 1, 1 mais 1, 2, então aqui eu vou ficar com a derivada segunda. Então, vamos encontrar quem que é esse m. Para encontrar quem que é esse m, eu preciso derivar, ok? Eu preciso derivar duas vezes a função f. Então, a função f minha é essa aqui, ó. Então, quando você calcula a primeira derivada dessa função, o que eu fiz? Eu distribuí esse vezes esse vezes. Tá vendo? Distribuir aqui para calcular a derivada. Então, como é que calcula a derivada? Isso aqui é constante, eu vou conservar. O menos meio vai cair, tá vendo? Menos meio. É como se fosse menos meio aqui, ó. Imagina que aqui tem um 1 sobre menos meio aqui, ó. Esse meio caiu para cá. Subtrair 1 aqui, né? Subtrair 1 aqui vai ficar menos 3 meio, vezes a derivada da dentro. A derivada da dentro é 1. E a derivada dessa constante aqui é zero. Derivada da diferença, a diferença das derivadas, né? Ou seja, zero. O que é a derivada segunda? Esse menos 3 meio vai cair para cá de novo. Então vai ficar 3 quartos positivo. Conservo a constante e subtrai 1. Subtraindo 1 aqui, ó, vai ficar quanto? Menos 5 meios. Então essa é a derivada segunda. Substituindo novamente o x, então vai ficar 3, tá vendo? 3, isso aqui é constante, ó. Esse camarada aqui, vocês concordam que é a mesma coisa de 1 dividido por 1 mais x elevado a 5 meios positivo? Aqui tá negativo, tá vendo? Então vai pro denominador, tá vendo? Ficou 5 meios positivo. E aqui eu já substituí o valor de x, tá vendo? 1 mais x, esse x aqui vale menos v ao quadrado sobre c. Ficou claro até aí, gente? Sim. Só Natália? Ariane também. Agora eu vou começar a substituir Paulo, Kevin, beleza? Agora eu vou começar a substituir esse valor aqui que foi me dado para poder fazer uma estimativa. Eu tive que sair na explicação. Eita, Lele, onde é que você perdeu? Putz, do começo. Faz o seguinte, Gabriel. Você tenta ler de novo, agora é 10h51. Você tenta ler de novo, depois você pode ver na aula. E aí você me pergunta se você não entendeu. Pode ser assim? Beleza. Então, ó, pra você ver. Eu sei que o V é menor ou igual do que 100 metros por segundo. Tá vendo? Então, o que eu fiz aqui? Elevei ao quadrado. Elevei ao quadrado desse lado, elevei ao quadrado desse lado, deu isso. Multipliquei por menos 1. Multipliquei por menos 1, inverte a desigualdade. Depois, o que eu fiz? Dividi todo mundo por c ao quadrado. Tá vendo que eu preciso dessa expressão aqui, ó? Eu vou construir ela. Então, dividir por c ao quadrado aqui, dividir por c ao quadrado, deu essa expressão. Beleza. Então, agora, o que eu vou fazer aqui? Somei 1 desse lado. Então, 1 mais essa coisa que já existia e 1 mais essa outra coisa que existia. Então, 1 mais, na verdade é menos, né? Porque aqui tem um sinal de menos. É maior ou igual do que 1, tá vendo? Eu coloquei 1 desse lado e coloquei 1 desse lado.
Agora, o que eu vou fazer? Eu vou elevar todo mundo a 5 meios, tá vendo? Elevei esse lado aqui a 5 meios, elevei esse lado aqui a 5 meios. Tá vendo que essa expressão aqui é exatamente essa expressão aqui, ó? Agora, o que eu fiz? Multipliquei por 4, porque tem um 4 multiplicando aqui, tá vendo? Multipliquei por 4, multipliquei por 4. Tá vendo? Multipliquei por 4 aqui, multipliquei por 4 aqui. Agora, o que eu fiz? Peguei 1 sobre isso, peguei o inverso. O inverso disso, 1 sobre, tá vendo? Então, tá. A derivada segunda, vamos só voltar um pouquinho aqui. A derivada segunda, tá vendo? Essa expressão aqui de x é 3m0c2 dividido por isso. Então, pra você ver, ó, o que eu fiz aqui? Multipliquei por 3m0c2 desse lado, multipliquei por 3m0c2 desse lado. Então, essa expressão aqui, ó, é exatamente a derivada segunda, tá vendo? E eu sei que é menor ou igual, porque essa expressão aqui é menor do que essa, tá vendo? Coloquei o 3mc0 aqui, tá vendo? m0c2 desse lado. Essa conta aqui eu consigo fazer. Por que eu consigo fazer? Porque esse c aqui, ó, eu sei que vale isso, tá vendo? Que é o 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo que eu tinha falado para vocês, tá vendo? Então eu coloco isso aqui, ó, eleva ao quadrado, pega menos 1000 sobre isso, subtrai 1, coloco negativo, somo 1, extrai a raiz, multiplico por 4. Eu vou encontrar esse número aqui, ó. Vocês podem fazer na calculadora de vocês depois. Então, voltando aqui, ó. Quem que é o R1? O R1 é o M. Ó, o M é esse número aqui, ó. Tá vendo que esse M grande depende do M0, que é a massa inicial, em repouso. Então, é o m sobre 2 ao fatorial, módulo, aqui tem um módulo de x ao quadrado, como está ao quadrado, não precisa de módulo, né? Ou seja, aqui eu substituo o valor de m, tá vendo que eu encontrei aqui, ó? Dividi por 2, tá vendo? Eu dividi esse número aqui por 2, tá vendo? Por isso deu 3,375, né? Que é isso aqui dividido por 2. Vezes o m0, que multiplica o x ao quadrado. Quem que é o x? Vocês lembram o que é o x? O x é menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, não é? Quando você eleva ao quadrado aqui, vai dar o quanto? V à quarta dividido por C à quarta, né? V, quem que é o V? O V não é 100? Aqui, ó. Então, 100 à quarta dividido por C à quarta. Então, faz essa conta aqui, ó. Então, vai dar esse número aqui, ó. O que significa? Significa que o resto, considerando apenas o primeiro termo, desprezando o resto, tudo, ele é menor do que uma coisa na ordem de 10 elevado a menos 10 da massa em repouso. Ou seja, a expressão de Newton, que é a metade da massa vezes a velocidade ao quadrado, é muito boa comparado com a energia total lá da teoria da relatividade, beleza? Então, o erro máximo cometido é esse aqui. A não ser que você pega essa massa aqui como sendo a massa de um planeta, digamos, né? Ou seja, esse M0 aqui muito grande. Se o M0 for muito grande, viajando a velocidade de 360 km por hora, aí pode ser que a mecânica newtoniana já não fica tão boa. Mas se esse M0 aqui for, sei lá, um trem, um avião, uma coisa com massa bem menor do que 10 elevado a 10, tá vendo? Para o erro dar alguma coisa aqui. Então tá muito boa a fórmula de Newton em relação à da mecânica, da teoria da relatividade. Ficou claro? Ficou claro, gente? Sim, sim. Então, por hoje, né? Por hoje é só. É, aqui está o exercício da sessão 11.11 do livro do Stuart. Estou à disposição para quaisquer dúvida que vocês possam ter da aula de hoje ou das aulas anteriores. Alguma pergunta? Alguma pergunta, gente?
Não? Agora não. Tentam resolver os exercícios e depois vocês me perguntam. Só parar aqui. Então, beleza, então. Até que dia? Até quinta, né? Na aula 9. Tchau, Damiro, bom dia. Bom dia.